O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaú, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole e de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor que foi proclamada, essa palavra de libertação e de cura. Pode se sentando. Segura em Mi maior para mim. Querido irmão, querida irmã, deixa eu fazer uma pergunta. Em primeiro lugar, quem está vindo na Canção Nova pela primeira vez? Levante a mão. Que bênção, muito bom mesmo. Seja bem-vindo, viu? Alegria. Pessoal de Bacabal, esse tempo atrás, eu morei em Tocantins um tempo, né? E uma pessoa foi falar que tinha um parente em Bacabal, só que ela se confundiu, falou: tem um parente no Bacanal. Falei: repreendido. Pode segurar para mim essa sequência de acordes. Então veja bem, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Quem aqui sabe de quem morava em Cafarnaum? Quem aqui sabe quem morava em Cafarnaum? Levanta a mão. Ninguém, levanta a mão. Uma pessoa, duas, três. Eu tenho feito essas experiências, padre, de perguntar, porque às vezes a gente acha que o pessoal conhece as passagens que a gente conhece, né? 3 pessoas então. O que tinha depois de Cafarnaum, do outro lado do lago? Quem que sabe? Ninguém? Nossa, você sabe que desde o ano passado, eu falei aqui no acampamento de Ano Novo, falei no Sorrindo para a Vida e repito, desde o ano passado, Deus tem me inspirado assim. Não fica com vergonha não, tá? Cara de pau. Você não sabe, devia conhecer a Bíblia, não conhece. Desde o ano passado, Deus tem me provocado. Todos os lugares que eu preguei do meio do ano passado para cá, antes de eu fazer a pregação, eu chegava lá, tinha preparado um monte de coisa, chegava lá e perguntava: quem conhece aqui a parábola? De 1000 pessoas, 5 levantavam a mão, que nem aqui. 3 levantaram que sabia de quem era a cidade, na Cafarnaum, quem morava lá, e ninguém sabe o que tem do outro lado do lago. Então o que adianta eu trazer uma coisa muito profunda aqui, a Bíblia em grego, a Bíblia em hebraico? Se os católicos, me desculpa a sinceridade, eu tenho percebido isso. Existe um analfabetismo bíblico, sabe, entre meio a nós católicos. Desde o ano passado, Deus me inspirou uma iniciativa que eu comecei dia 1º, né? Deus me deu a graça de concluir. Eu comecei dia 1º de janeiro no meu canal no YouTube, uma iniciativa que se chama Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano. Todos os dias, gente, eu não faço pouca coisa não, eu trabalho muito aqui na Canção Nova. Já posto a homilia todo dia cedo no meu canal no YouTube. Mas todos os dias ao meio-dia vai entrar um vídeo no meu canal no YouTube sobre a Bíblia. Hoje é o dia 6, nós já estamos agora na história de Abraão ainda, antes de ser Abraão, né? Antes dele, Deus chamar ele de Abraão, porque Abrão significa uma coisa e Abraão significa outra. Abraão quer dizer pai de muitos povos, né? A história de quando ele se separa as terras do seu sobrinho Ló, né? Então, todos os dias, meio-dia eu estou fazendo, é uns 15 minutos, no máximo 20,
E eu vou ler a Bíblia inteira nesse ano, todos os dias. Entra meio-dia, mas você pode assistir a hora que você quiser, né? Fica lá na playlist Bíblia em um ano. Porque Deus me incomodou ano passado. E eu tenho feito a pergunta, os padres viram que eles não me deixam mentir. Tanto de gente que levantou a mão, né? Gente, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós católicos temos que conhecer a Bíblia. Com todo respeito, você pergunta para um irmão protestante, isso que eu te perguntei, eu duvido se 87 a 90% não levantaria a mão que conhece. E a Bíblia, gente, é a palavra de Deus, tá? O padre Jonas, ele deu a vida dele para fazer a Bíblia conhecida. Ele criou um dos métodos mais eficazes para estudo da Bíblia, que se chama Bíblia no meu dia a dia. Ele nos ensinou. O padre Jonas dizia, se eu não fizer estudo, ele gostava de fazer o estudo bíblico dele de manhã, né? Eu não tomo café da manhã. Ele dizia, ele fez esse propósito. Sem estudo não tem café. Eu sou mais noturno, eu fiz esse propósito quando eu era seminarista, né? Sem estudo bíblico não tem sono, né? E como eu tinha sono, então eu fazia o estudo bíblico. Porque a gente tem que conhecer a palavra de Deus. É um tesouro que a gente está perdendo. Eu vou trazer vários detalhes aqui desse evangelho. E na próxima missa, quando alguém te perguntar se você sabe, se você não levantar a mão e eu estiver lá, eu vou jogar esse microfone na sua testa, tá? Olha para quem está do seu lado e fala assim, presta atenção, criatura. Eu fiz um propósito para mim. Eu sou padre já há quase 14 anos, 3 anos e meio, né? Eu sou padre há muito tempo, mas eu vou ser sincero, que eu estou lendo a Bíblia de novo, porque eu já gravei, né? Eu estou gravando, eu já estou lá no dia 27, tá? Hoje é dia 6, mas eu já gravei até o dia 27. E eu vou ser sincero, que para mim está sendo maravilhoso. Porque mesmo eu já tendo estudado a Bíblia, mas às vezes é meio rapidão, assim, sabe? Eu estou prestando atenção como que Deus fez a aliança com Abraão. Gente, você tem que entender a aliança que Deus fez com Abraão, porque se você não entender, todo o resto não faz sentido. Porque lá em Abraão, Deus começou uma aliança com um povo. Ele começou a caminhar com um povo, ele começou a educar um povo para ser totalmente dele. E lá em Abraão, Deus fez 3 promessas. 3 promessas. A primeira é que Deus daria uma terra a Abraão, que é a terra de Israel, onde estão os judeus. A segunda promessa, Deus prometeu que ia dar uma dinastia real. E veio da linhagem de Judá, que é o filho de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Estou ensinando tudo isso lá no meu canal no YouTube, todo dia. Estou reaprendendo, né? Porque eu sou o primeiro que me escuto e que tive que estudar para fazer. Então, essas 12 tribos dos filhos de Jacó foram 12 pedaços de terras divididos ali, né, na Terra Santa, para cada uma das tribos. Só que os filhos de José pegaram 2 pedaços, né? Efraim e Manassés. E José não pegou, e Levi também não pegou, porque os levitas eram os padres, eles não tinham terra. A propriedade deles era o próprio Senhor. Então, Jacó, antes de morrer, ele tinha que dar a bênção no seu primogênito, que é o primeiro filho, que recebia a bênção para continuar. O primeiro filho recebia o dobro da herança, mais que os irmãos, e a responsabilidade de continuar a linhagem. Ele abençoou o 4º filho, não o primeiro, por causa de problemas que aconteceram com os 3 primeiros, está explicado lá no meu canal. E de Judá, que é o 4º filho, veio Davi, dinastia real. E de Davi veio quem, gente? Quem que é da linhagem de Davi? Quem que é filho de Davi? Quem, criatura? Quem que na Bíblia está escrito? Jesus, filho de Davi. Você está entendendo? Se você não entende, não faz sentido. Então Jesus é o rei que tinha que vir, o rei dos reis. Só que Deus prometeu a Abraão terra, dinastia real, e prometeu uma bênção que ia atingir o mundo inteiro, não só os judeus. E onde aconteceu isso? Em quem? Em Jesus. Diga para quem está do seu lado, em Jesus. Eu queria que filmasse essa sua cara assim, de que tipo assim, não estou entendendo, do que você está falando? Você é católico, é um saco de batata. Seu saco de batata. Que raio de católico é você? Depois um católico desse fala assim, eu virei evangélico, decidi ser católico. Você conversa 3 minutos, você fala, você nunca foi católico? Infeliz, abençoado aliás. Se fosse, não tinha largado, ué. Faça esse propósito, hoje é dia 6 de janeiro. Faça esse propósito de conhecer a Bíblia. Em Jesus todos os povos foram abençoados. É o que nós celebramos ontem, festa da Epifania. A luz, os magos que vieram do Oriente para mostrar que essa bênção
não só para os judeus, mas para todos os povos. Então, em Jesus, tudo que foi prometido lá atrás a Abraão está acontecendo. E nós vemos aqui Jesus, porque o que aconteceu? Jesus morava em Nazaré, sim ou não? Então, depois que João foi morto, antes ele foi batizado por João, começou o seu ministério. Depois que João Batista foi morto, ele se decidiu mudar de Nazaré e ir até Cafarnaum. Quem já foi em Israel sabe que Nazaré está um pouquinho mais ao norte, é uns 25, 30 quilômetros de Cafarnaum, não é tão longe. Mas lembre que naquela época não tinha Uber, né? Então, pezão. Por isso que não tinha tanta gente, não digo gorda, gente forte, avantajado em força abdominal naquela época, não tinha, né? Você conhece alguém avantajado em força abdominal? Naquela época não tinha, que eles andavam 15 quilômetros por dia, 10, né? Então Jesus se mudou de Nazaré para Cafarnaum, que era a margem do quê? Cafarnaum estava à margem do quê? Pelo menos uma pessoa respondeu: o Mar da Galileia. Que, digas de passagem, não é um mar. O que é o Mar da Galileia? É um lago. Porque naquela época, no hebraico, era uma língua pobre de substantivo, né, do que dá nome para as coisas. Então tudo que era água era mar. Tudo que era parente era irmão, né? Por isso que na Bíblia está escrito que Jesus tinha irmão. E o povo vai falando: tá vendo? Nossa Senhora teve mais filho. Dá vontade de falar não vou falar o nome do animal que eu pensei, né? Você não tem noção do hebraico. No hebraico, tudo que era parentela era chamado de irmão. Se você vê lá no Antigo Testamento, Abraão chamou Ló, o sobrinho dele, de irmão. Nós somos irmãos, não vamos brigar. É o estudo bíblico de hoje que está lá no meu canal. Então Jesus resolveu mudar para Cafarnaum. Por quê? Porque lá era uma cidade maior. Era a cidade de Pedro, era a cidade de Tiago, era a cidade de André, era a cidade de João. Era uma cidade de pescadores e era uma cidade na qual a notícia se espalhava mais fácil. Porque tinha barco chegando e saindo. Sabe, a casa daquela vizinha fofoqueira, quer saber da novidade, vai lá? Duvido que não tenha uma na sua cidade, né? Ela fala: quer tomar um chá aqui comigo? Eu vou te contar o que aconteceu com a Mariazinha, rapaz. Eu vi o marido dela chegando tarde, com uma mulher. Depois vai ver a filha dele que deu uma carona, né? Tomara, né? Cafarnaum era o lugar da fofoca, era o lugar que corria a notícia. E era o tempo de Jesus ser conhecido. Então ele quis ir para um lugar no qual a notícia se espalhava. E veja bem, o lago era grande, gente. Só que do outro lado do lago tinha uma região que não era uma região na qual habitava só o povo de Deus. Era uma região na qual habitava alguns judeus, mas habitava também pagãos, pessoas que adoravam outros deuses, que tinham ídolos, que invocavam o demônio mesmo falando. Então por que Jesus quis ficar no lago? Porque vira e mexe ele atravessava ali na beira do lago para ir para outro lado, o lado onde estavam os pagãos. E mesmo que não fosse o tempo ainda dele evangelizar totalmente os pagãos, o que nós lemos no Evangelho? O povo que andava nas trevas viu o quê? Não, fala mais forte, pelo menos você me dá um pouquinho de alegria. O povo que andava nas trevas viu o quê? Uma grande luz. Jesus estava ali por quê? Porque ele ia chegar lá no meio dos pagãos, onde se adorava o diabo, onde o bicho estava pegando. E ele esteve lá, ele performou milagres lá. Foi lá. Se tiver alguém do seu lado meditando com muita força, assim com os olhos fechados, dá só uma cotoveladinha na costela, por gentileza, tá? Estou vendo pessoas que começam a meditar com os olhos fechados. Essa hora eu sei que é difícil, mas coragem, cara de boi. Você está sendo filmado, depois vai filmar você na minha missa assim, ó. Aquela baba escorrendo. Depois eu jogo o microfone rolando na tua testa, você vai ver, né? Então, aquele lugar era um lugar pesado do outro lado do lago, né? Cesareia de Filipe, tinha vários lugares ali para cima, que já era, o bicho pegava. Mas Jesus fazia questão, por quê? Porque o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Era uma profecia lá de trás que Jesus estava cumprindo. Por isso que se você, católico, não entende o Antigo Testamento, você não vai entender Jesus. Porque tudo que foi prometido no Antigo Testamento, Jesus está cumprindo. Tudo que foi prometido no Antigo Testamento, Jesus está cumprindo. Cada profecia do Antigo Testamento foi cumprida em Jesus. Se você não entender a aliança que Deus fez com Abraão, se você não entender que Deus prometeu que o grande rei ia vir da tribo de Judá, e Jesus é descendente de Judá, não vai fazer sentido. Então Jesus, ele estava ali, e mais uma vez eu digo, esse ano vai ser para mim o ano da palavra. Eu vou mergulhar e quero levar o máximo de gente comigo que eu puder.
Estou fazendo um estudo lá no meu canal bem simples, bem mastigado, para ninguém falar, não entendi, né? E se dormir na hora do estudo, o anjo teu vai falar para o meu, eu vou aparecer lá na sua casa. Você vai ver. Para comer primeiro, claro, um pão de queijo que você vai fazer para mim, né? O tamanhozinho da criança aqui. Pode fazer uns 15, mas leva a sério. Jesus quis estar ali, gente, em Cafarnaum, porque ele entendeu. Ele entendeu não, ele era Deus, né? Ele sabia. Ele nos revelou que era a hora da mensagem dele ser conhecida pelo maior número de pessoas. Porque veja bem, quem que morreu antes de Jesus ir para lá? Que eu acabei de falar agora há pouco. João Batista. João Batista vivia nos desertos, sim ou não? As pessoas iam aos desertos ouvir João. Jesus não, ele foi para os centros. Por quê? Porque ele disse, a verdade, a mensagem precisa ser anunciada de cima dos telhados. As pessoas precisam conhecer. Então Jesus atravessava o lago e pregava. Jesus era a luz que não tinha medo de ir às trevas. Você sabe que isso é muito forte para nós? Porque todo mundo, quem aqui é batizado? Levanta a mão. Ah, que bom, pelo menos isso. Catequese pouco, mas pelo menos batismo tem bastante. Veja bem, sabia que você que foi batizado, você também fez uma aliança com Deus? Você participa da mesma aliança que Abraão? Você sabia disso? Se não sabia, está sabendo agora. Porque qual que era o sinal da aliança no Antigo Testamento? Olha aqui para minha mão, ó. Tirar o prepúcio. Quem aqui sabe o que é o prepúcio? Levanta a mão. Prepúcio, meu amigo, eu vou usar um termo moderno, é a cirurgia de fimose, né? Que a criança faz. O que é a fimose? É tirar aquela pelinha que fica no pênis da criança, né? No Antigo Testamento era o sinal que eles tinham que fazer para dizer que eles pertenciam a Deus. Só que com Jesus não precisa mais desse corte, né? Dessa incisão. É o batismo que é a nossa circuncisão. Quando você é batizado, você está dizendo assim: Deus, eu prometo pertencer a você para sempre. Deus, eu prometo ser um outro Cristo no mundo. Sabe o que você diz no batismo? Eu vou viver para ser um outro Jesus. Olha para quem está do seu lado. Diga para essa pessoa: não sabia que Jesus era tão bonito, porque ela é um outro Jesus, ó. Elogia ela aí, ó. Você está olhando para Jesus. Claro, é uma metáfora, você está me entendendo. Porque pelo batismo eu e você somos chamados a ser o quê? Um outro Cristo. Isso que é ser batizado. Eu entrei na aliança de Deus com Abraão, que se cumpriu em Jesus, e eu sou fruto dessa bênção que vai se estender ao mundo inteiro, e eu sou chamado a ser um outro Cristo. E o que Cristo fez? Ele foi uma luz que brilhou aonde? Aonde? Na escuridão, nas trevas. Responde, criatura. Fala assim: nas trevas. Se Jesus é uma luz que foi brilhar nas trevas, que quis revelar o coração de Deus, revelar o reino de Deus, e você é um outro Cristo, o que você tem que ser? Uma luz que brilha onde? Nas trevas. Talvez tem gente que fala assim: ai padre, eu quero fugir da minha família. Padre do céu, esse final de ano foi uma bebeção, padre. E é assim, nessas festas de família, quando o povo começa a beber, né? O povo solta o leão que está guardado, né? A tiazona lá comportada começa a beber, começa a descer na boquinha da garrafa, e começa a dançar, e começa a dar em cima do esposo da irmã, uma confusão, né? E essas festas taiadas de final de ano, só Jesus, né? O seu pai bebendo igual um cachaço, talvez você, né? Caído lá no chão. Já pesou? Depois dessas festas tudo, né? A gente come igual um boi, bebe, você está lá na sua família e fala: nossa, eu não aguento, padre. Dá mais um pouco de retorno para mim, João. Eu não aguento essa família. Eu quero ir embora. Eu quero ser da Canção Nova. Eu quero ir para o meio da montanha e ficar em oração. Sabe o que Deus está te dizendo? Não. Seja uma luz que brilha nas trevas. Porque é muito fácil, né? Agora eu só vou conversar e evangelizar e conviver com os anjos, com os santos, né? Você olha para os padres, né, e olha para nós e fala assim: eu quero viver, né? Esses dias as pessoas acham que padre, gente, não tem dor de barriga, padre não tem flatulência, padre não tem conta. As pessoas falam: ai, esses dias uma pessoa com uma visão romântica de padre, quase que eu falei para ela: vem passar uma semana aqui na minha casa, ou na casa do padre lá de Cascavel, do padre lá, dos diáconos lá de Bacabal, do padre lá de Piracicaba. A gente é gente. Eu quero fugir dos problemas, então eu vou para uma comunidade. Cuidado, é que você vai encontrar os problemas.
Você não tem que fugir, você tem que florescer onde Deus te plantou. Você tem que ser luz aonde Deus te colocou. Padre, mas a minha família é difícil, Padre do céu. Até a minha tia comportada, como eu falei, meu amigo começou a beber, ó. Eu digo para você uma coisa, só quando beberem demais, você sai. Porque daí nada de bom vai sair, né? É uma conversa que não aproveita. É aqueles funks com músicas angélicas, só trecho do evangelho nos funks, você já viu? Versículos dos salmos nesses funks de hoje, você já ouviu? Só Jesus, né? Na causa. E você, tem gente que é assim, eu só quero ficar no meu quarto recluso em oração. Aleluia. Vai vir uma voz e falar assim para você, vai lá para o meio do povo descarado, seja luz. É lá que Deus te quer. Deus quer que você seja uma luz que brilha nas trevas. Porque eu vou ser sincero, quem já veio aqui em Cachoeira Paulista, agora mesmo antes de entrar na missa, você deu uma olhada no sol lá fora? Muito tranquilo o sol aqui em Cachoeira, né? Eu vou ser sincero, eu era 5 vezes mais branco antes de mudar para Cachoeira. Depois que eu mudei para cá, o sol está me tostando. Imagina se você acende uma vela lá em direção ao sol e fica andando assim, dizendo, eu estou iluminando. Eu vou fazer um vídeo de você falar, louco está na Canção Nova. Vou fazer um reels lá no meu Instagram e vai ter muito acesso. Maluco andando aqui. Adianta você acender uma luz na frente do sol, uma vela? Sim ou não? Agora, se tiver escuro, tudo apagado, uma pessoa perdida, não sabe onde ir, se você acender uma vela, vai fazer diferença? Deus quer que você seja uma luz na escuridão. Gente, a gente tem sim que se preservar, não ficar andando demais com pessoas que têm valores ruins, trazer para dentro de nós, para dentro da amizade do nosso coração, mas isso não quer dizer que a gente tem que se fechar num gueto para ser católico. O Papa Francisco muitas vezes fala que ele não quer uma igreja que se autoconserva, mas ele quer uma igreja que se suje de lama, mas que vá até as pessoas, que evangelize, que leve Jesus. Eu acho isso fantástico, porque muitas vezes você se sente, eu me sinto o iluminado, né? Ô iluminado, eu sou tão puro, que nem no banheiro eu vou, nem dor de barriga eu tenho. Vai ver. Esses que são muito iluminados, muito purinhos, eu tenho até medo, sabe? Se você é iluminado mesmo, seja um outro Cristo. Vai lá para o lado, para a Galileia dos pagãos, né? Vai evangelizar, seja luz, filho, filha. Seja luz no seu trabalho, seja luz na sua faculdade, seja luz no banco, seja luz de Cristo, seja um outro Cristo. Seja um outro Cristo. Sabe, a gente tem que ter a coragem de sermos outro Cristo. Senão, gente, a nosso batismo, a nossa aliança não está sendo honrada. Agora veja bem, qual que era o anúncio de Jesus? O que ele falou no Evangelho? Isso aqui você lembra, claro, todo mundo lembra. O que Jesus falou no Evangelho quando ele começou a pregar? Quais foram as palavras? Ninguém vai responder? Já esqueceu? Diga para quem está do seu lado, já esqueceu, criatura? Fala assim para ele, você é um católico saco de batata. Diga para essa pessoa assim, católico não lembra nem o Evangelho. Jesus disse, convertei-vos e crede no Evangelho. Se você é um outro Cristo, você tem que ir lá nas trevas, só para ficar lá nas trevas, assim, todo mundo lá no baile, e você lá só de boa. Não, você tem que ser luz, e ir onde estão as trevas, para anunciar, convertei-vos e crede no Evangelho. Anunciar a conversão. E o livro dos Atos dos Apóstolos nos ensina, quando Pedro está fazendo aquela pregação, depois de receber o Pentecostes, ele disse, anuncie a conversão que vem pela remissão, o arrependimento e pela remissão dos pecados. Nós precisamos, filho, filha, anunciar a conversão. Mas para anunciar a conversão, nós precisamos viver a conversão. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica diz, a partir do número 1430. Eu vou ler do 1430 a 1432. Como já acontecia com os profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa primariamente as obras exteriores, o saco que se vestia na época, a cinza sobre a cabeça, o jejum, a mortificação, mas a conversão do coração, a penitência interior,
Sem ela, as obras da penitência exterior são estéreis e enganadoras. Pelo contrário, a conversão de verdade interior impele a expressão dessas atitudes visíveis, os gestos e obras de penitência. Jesus está falando que a conversão, presta atenção, é uma mudança interior. O que é uma mudança interior? É uma mudança na forma de pensar, é uma mudança na forma de reagir. E essa mudança, filho, filha, Santo Tomás de Aquino nos ensinava na Suma Teológica, um livro fantástico do século XI, que nós só mudamos, só convertemos o interior e mudamos o exterior, presta atenção, quando nós assimilamos o caráter de Cristo. O que é assimilar o caráter de Cristo? Olha, eu vou ser sincero, quando eu saí da minha família, de morar com a minha família, 21 anos atrás, ontem eu completei 21 anos de Canção Nova. Eu pensava assim, eu puxei a minha mãe, mas eu sou tão diferente do meu pai. Eu achava. E eu fui embora da casa dos meus pais. Então quando eu vim para cá, porque na casa do pai nem da mãe a gente está sempre certo, né? O filho é sempre o mais bonito, né? Está sempre certo. A hora que você sai, a chapa ferve. Você não é mais o filhinho da mamãe e do papai, né? E eu achava que era muito diferente do meu pai. Gente, quando eu comecei a me comunicar com as pessoas, meu pai é um ótimo comerciante, fala muito bem. Ele tem um comércio lá, um depósito de areia e pedra lá no Paraná. Quando eu começava a conversar com as pessoas, eu comecei a perceber que eu falava igualzinho meu pai. Quando eu comecei a contar piada, eu gosto de uma piada, viu? Aqui na homilia nem todas dá para contar, que tem umas que não cabem, né, padre? Meu pai me manda um repertório de piada novo, vira e mexe. Eu amo piada, às vezes eu gosto de ficar vendo pegadinha, essas coisas. Não parece não, mas gosto. O jeito meu de contar piada era igualzinho do meu pai. Falei, gente do céu, eu achava que eu era tão diferente. Aí eu comecei a perceber os meus gostos por comida. O jeito que eu comia, o jeito que eu gostava da carne, né? O padre aqui é do Paraná, lá no Paraná a gente gosta de um churrasco, né, padre? No sul inteiro a gente gosta de um churrasco, alguns lugares do chimarrão. Eu comecei a ver, eu falei, gente, eu sou igualzinho meu pai. Sou um pouquinho maior, mas meu pai também é alto. O jeito de brincar, o jeito de dirigir. Claro, meu pai é um pouco mais prudente, preciso me converter nessa área. Eu sou mais assim, agitado no trânsito. Mas eu falei, cara, o que isso significa? O que isso significa? Que eu absorvi o caráter do meu pai. Eu estou longe do meu pai, mas o meu pai continua em mim. E o dia que Deus o chamar dessa terra, tomara que demore, Ele vai continuar vivendo em mim. Por quê? Porque eu absorvi o caráter dele. Santo Tomás de Aquino dizia que nós só somos cristãos, presta atenção, quando nós absorvemos o caráter de Jesus. Ou seja, quando você menos percebe, você está reagindo como Jesus reagiria. Quando você menos percebe, você está falando o que Jesus falaria. Quando você menos percebe, sabe quando te dão aquela fechada lá no trânsito, né? Esses dias eu dei uma fechada num rapaz sem querer. Eu vi os lábios dele se mexendo dentro do carro. Ele dizia assim, Deus abençoe a sua mãe. Eu olhei para ele e falei, aleluia. Uma fechadinha, às vezes você se distrai, né? Lá em São Paulo as pistas são tão curtinhas, né? Se você der uma viradinha, você já fecha o outro. Eu só vi assim no final, assim, alguma coisa, mãe, eu falei, amém. Nem contei para ela, agora estou contando em rede nacional, acho que talvez ela está assistindo, né? Mas se você absorve o caráter de Jesus, quando te fecharem, você não vai abençoar a mãe do outro. Abençoar no sentido oposto, quem está em casa vai entender, né? Aqui também. Se você absorve o caráter de Jesus, quando alguém te faz uma injustiça, o que você vai fazer? Brigar, xingar até a 5ª geração. Claro, você tem que exigir seus direitos, você tem que conversar, mas você vai ofender a pessoa se você absorver o caráter de Jesus? Vai. Gente, a boca fala do que o coração está. Se você absorve o caráter de Jesus, isso que Santo Tomás dizia que é a conversão interior, que eu acabei de ler aqui no Catecismo. Se você absorve o caráter de Jesus, o que vai sair de você é o que Jesus fez, falou e viveu. Sabe? Mas você tem que querer subir ao topo do monte, né? Você tem que subir para tocar a glória de Deus, para viver uma experiência com Deus. Sabe? Você tem que querer absorver o caráter de Jesus. E como eu absorvi o caráter do meu pai? Como? Você puxou o seu pai ou a sua mãe? Como você absorveu o caráter do seu pai? Eu puxei o meu pai pela observação. Por exemplo, meu pai era caminhoneiro, gente, viajava sempre.
Mas nas férias ele me levava para viajar com ele. Claro que ele me prometia um rodízio no caminho, tinha uma chantagemzinha que todo pai faz com o filho, né? Mas eu ia. Olha, eu vou confessar em público aqui, novinho às vezes, não tinha nem idade, mas eu já dirigi o caminhão. Antigamente, viu, o tio explica para vocês, antigamente o mundo era outro, tá? Dirigi o caminhão às vezes com 15 mil quilos, não estou falando que seja certo, tá? Mas acontecia, nas estradas assim onde não tinha muito movimento. O pai soltava o caminhão na minha mão, e sabe que ele ficava preocupado? Ó, dormia. É meu filho, se eu dirigir o caminhão ele vai dirigir. E eu olhando, falando, esse negócio tem que dar certo, né? Porque senão nós dois vamos morrer. E aqueles caminhões com aquele freio que não era nem a ar, era cuíca, não tinha cuíca de ar, era aquele burrinho de óleo, para quem entende do que eu estou falando. Ou seja, para frear o caminhão você freava e pedia São Miguel, Arcanjo, São Gabriel, São Rafael e toda a milícia celeste para segurar, né? O caminhão. Mas eu fui ali absorvendo o jeito do meu pai dirigir. Então eu pisava na embreagem do jeito dele, então eu parava no posto do jeito dele, eu comecei a pedir para comer as coisas que ele comia. E claro, algumas coisas ficaram diferentes, eu vim para o seminário, eu sou padre, mas na essência eu absorvi muita coisa dele. E como? Observando. Como que você vai? Por que o padre está insistindo que a gente tem que ler a Bíblia e conhecer a Bíblia? Por quê? Porque somente observando os atos de Jesus, somente conhecendo a palavra de Jesus, que a Escritura revela, somente conhecendo o jeito de Jesus agir, você vai absorver o caráter dele. E você vai ser um outro Cristo, vivendo a conversão interior e pregando a conversão. Crede no Evangelho, convertei-vos. Agora, filho, filha, se você não absorve o caráter de Jesus, você vai ser fake. Você vai ser um cristão fake. Sabe o que mais eu tenho visto? Vou dizer para ti. Eu tenho visto cristãos com roupa de cristão, mas cabeça de pagão. A pessoa está na igreja, diz eu amo a igreja, padre. De uma pessoa me falou, padre, eu ouço sua homilia, eu gosto das suas músicas, mas eu acredito em tal coisa, que é uma coisa que a igreja não acredita, que a Bíblia diz que está errado. Eu olhei para ela e falei, olha, ou eu sou muito ruim, né? Minhas homilias são péssimas, ou eu sou uma falha como padre, ou você não está entendendo o que eu preguei. Porque você está na igreja, você ama a canção nova, mas você não vive o cristianismo, você não absorveu o caráter de Jesus. Sabe? Pode continuar nessa mesmo, filho, que você estava, mas toca no tom original, tá? Não toca no que eu pedi, não. Não sei se está em mim mesmo, que tenho saudade de ti, né? Isso, ótimo. Aqui é tudo ao vivo, viu, gente? A gente já está combinando aqui as músicas, vai ser assim. Mas olha, vou dizer para você, se você não observar Jesus, se você não conhecer a Bíblia, você vai ser um fake, uma falsa, um falso cristão. Vai ser uma mentira. Você está na igreja, quanta gente está na igreja, mas você não encontra nada de Jesus na pessoa, nada. Olha só o que o catecismo diz, continuando. A penitência, a conversão interior, é uma reorientação radical de toda a vida, a conversão interior. 1431. Um regresso, uma conversão a Deus de todo o coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal, uma repugnância pelas más ações que cometemos. Ao mesmo tempo, implica o desejo e o propósito de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina, a confiança na ajuda da graça. Essa conversão do coração é acompanhada por uma tristeza interior, que os santos padres chamavam de aflição do espírito, compulsão do coração. A conversão interior é uma reorientação radical de toda a vida. Retomo, 1431. Um regresso, uma conversão a Deus de todo o coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal, com uma repugnância pelas más ações que cometemos. Ou seja, é mudar de vida, é absorver o caráter de Cristo, é absorver a pessoa de Jesus. Ou seja, você vai olhando tanto, lendo tanto, conhecendo tanto a Bíblia, conhecendo tanto o jeito que ele ensinava os discípulos, conhecendo tanto o jeito que ele pregava, conhecendo tanto o jeito que ele falava, que você começa a transbordá-lo. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você está disposto a ser um outro Cristo? Nossa, que ânimo essa pergunta, hein? Olha só, pergunta com coragem. Diga para essa pessoa: Deus conta com você. Vamos ficar em pé, gente? Deus conta com você.
Diga assim, compadre: eu tenho saudade de Ti, Senhor. Levanta os seus braços. Eu tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Eu quero estar na Tua casa. Eu quero estar na Tua casa. Eu quero estar na Tua presença. Eu quero estar na Tua presença. Eu quero absorver o Teu caráter. Eu quero absorver o Teu caráter. Batiza-me com Teu Espírito. Batiza-me com Teu Espírito. Enche-me com a Tua graça. Encha-me com Tua graça. Eu quero ser um outro Cristo. Eu quero ser um outro Cristo. Eu quero me converter Eu quero me converter e pregar a conversão. e pregar a conversão. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Erga bem os seus braços. Canta isso. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar na Tua casa. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua casa. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua presença. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar. Como eu quero estar em Tua casa. Tenho saudade. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua presença. Ao topo do monte. Ao topo do monte. Eu quero subir. E a Tua glória eu vou tocar. Ao topo do monte eu quero subir. E a Tua glória eu vou tocar. E o Teu fogo. E o Teu fogo santo quero receber. E com Tua unção não vou me perder. Só Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, santo, santo. E o Teu fogo santo quero receber. E com Tua unção não vou me perder. Só Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, santo, santo. Nós nos consagramos a Ti, Senhor. Queremos honrar nossa aliança. Faz-nos outros Cristos, Senhor. Nós temos saudade de Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.